Passos firmes altaneiro, João Cândido Marinheiro. Unidade de mobilização nacional pela anistia. Tem o seu nome gravado em ouro bordado na luta pela democracia. Mãos unidas, peito forte, a vitória é nosso norte. Na defesa do nosso amado chão. Passo firme e altaneiro, João Cândido Marinheiro, patrono do nosso pavilhão. Passo firme e altaneiro. Nome, idade, posto e naturalidade. Raimundo Porfírio Costa, natural do Ceará. Posto? No caso, posto não, patente agora. É patente. Patente. Capitão de Mar e Guerra, né? Capitão na guerra. Tá. Porfírio, qual atividade você exercia antes de ingressar na Marinha? Olha, tinha várias atividades. Primeiro eu trabalhava com meu pai, né? Eu não me lembro de infância, não, era só trabalho, né? E depois fui ser cobrador de ônibus, né? Trabalhei de cobrador uns 3 anos mais ou menos. Aí fiz o concurso para a Marinha, né? Passei e desisti, não fui mais. Aí quando foi chegando a idade, perto de 18 anos, né? Ia ser chamado para o Exército. Aí fui chamado, né? Lá no quartel, eu entrei no grupo que ia para a Marinha, né? Falei com o coronel lá, eu disse, coronel, eu fiz concurso para a Marinha e desisti. Por que eu vou agora de novo? Não, fala lá com o teu comandante quando chegar em Natal. Eu digo, eu não sei nem onde é que fica Natal. Ele disse, você lá você resolve, porque isso aí é ordem, meu filho. A Marinha está precisando de muita gente, porque tem várias missões para cumprir, né? E está pedindo conscrito daqui para ir para lá, né? Aí tá bem, né? Aí fui. Né? Quando chegou lá, resolvi falar lá com o suboficial, que era encarregado da turma, né? Viajando de Fortaleza para Natal no navio Rio São Francisco. Né? Aquela coisa horrível, né? O navio entrava água para danar, a gente sofreu a beça, né? Levamos 3 dias de Natal a Fortaleza. De Fortaleza a Natal, né? 3 dias, né? Chegando lá, houve aquela chamada, aí veio um carro da Marinha pegar a gente e eu conversei com o suboficial, né? Disse, o senhor vê o seguinte, eu estou aqui, mas eu já tenho ordem lá do coronel lá de Fortaleza para desistir. Não, você entrou aqui e não desiste não, aqui é o seguinte, já está tudo marcado, entendeu?
determinado, você vai ficar aqui. Que seja feita a vossa vontade. Então fiquei, né? Até hoje. Aí fiz o curso, né? Junto com todo mundo, cerca de 300 e mais de 400 conscritos, né? Passei todas as provas, etc. Peguei um número 236, né? Era o nome de conscrito, 236. E tirei 4 meses de curso em Natal, né? Depois viramos bandeira. Em vez de vir para o Rio, fomos para Recife. Aí passamos a temporada em Recife de 4 anos. Depois que eu fui chamado para cursar, fui cursar MR, né, em Natal, de novo. E no término do curso foi que eu vim para o Rio de Janeiro, né? Eu com o grupo todo, a minha turma toda, né? Aí viemos para o Rio. E chegando aqui no Rio, imediatamente já estava designado para embarcar no CTE Bracuí, onde eu fiquei lá cerca de 6 a 7 anos, né? CTE Bracuí. E lá tive várias funções, né? Paioleiro, né? Paiol de mantimento. No meu tempo não tinha um quadro de paioleiro. Paioleiro era MR, entendeu? E fiquei lá até acontecer o que você já sabe. Em 64. Você saiu desse navio exatamente para ser desligado em 64? Faço o seguinte, eu saí para depor. Para depor. Saí para depor. Eu estava na Bahia, o navio estava em reparo na Bahia, aí chegou um rádio convocando eu e mais 2 marinheiros, né, para vir para o Rio urgente, para depor. Para o quartel de marinheiros, né? Chegamos no quartel de marinheiros, não tinha nada, só aquele movimento danado, gente aberta. A forma ali, vocês todos vão para a rua. Era isso aí. E depois, nada. Entendeu? Aí depois, fomos chamados, do quartel fomos chamados para depor no Cinemar, né? Aí fui lá pro Cinemar. Aí lá, aquelas perguntas bobas, né? Uma mesa com vários oficiais, Mar-Guerra, tudo comandante, né, em volta da mesa, né? Aí fizeram a pergunta, você esteve no Sindicato Metalúrgico? Tive, sim. Você não sabia que aquilo ali era uma reunião subversiva? Eu digo, não. Mas por que você foi? Porque eu era marinheiro, sou marinheiro e marinheiro era lá. Entendeu? E quem era oficial foi para onde? Pro Clube Militar, não é isso? Aí ele disse, não estou perguntando isso a você. Digo, mas eu estou dizendo, quem era marinheiro ia para o Sindicato Metalúrgico. E eu fui porque eu sou marinheiro. Aí veio aquela pergunta de sempre. Você conheceu esse Cabo Anselmo? Conheci, era meu amigo. Mas você não sabia que ele era comunista? Eu digo, não. Lá na nossa reunião não tinha comunista, não. Tem, você talvez não saiba, mas tem. Inclusive esse Anselmo é comunista, né? Digo, bom, agora já passou.
Aí me dispensaram, né? Aí, tempo depois, 3 meses depois, mandaram me buscar no navio, né? Aí eu já estava no navio, eu tinha voltado pro navio, né? Mandaram me buscar com a escolta naval, né? E aí o naval chegou para me algemar, né? Aí o imediato do navio, que era o comandante Darcy Gonçalves, né? Ele desceu, que ele estava no comando, que o navio tinha mudado o comando, né? Ele desceu e disse, não, isso aí não vai algemado não. Esse cabo aí é cria da casa. Ele não vai sair daqui algemado não, porque ele não cometeu crime nenhum. Não. Esse camarada, inclusive por causa disso e por não ter feito relatório nenhum da rebelião que houve no navio, né? Ele foi punido, né? Esse comandante foi punido. Por ter me protegido e ter protegido outras pessoas, né? E o fato é que depois aí eu volto para a Bahia, né? Aí o Ceará, que era um amigo meu, que era lá da... Ele estava no Cinemar, ele, era escrevente. Ele me viu no portão e disse, pô filho, você está indo para onde? Eu estou indo para a Bahia. Não vai para a Bahia não. Vai para casa porque você é o primeiro da lista a ser licenciado. Uma turma licenciada e você é o primeiro da lista. Aí eu digo, tá bem. Aí eu fui para casa, né? Tudo legal. Só isso aí. Muito bem. Aí você foi desligado da Marinha Fui desligado. e foi fazer o que na vida civil, Porfírio? Na vida civil eu fui fazer o que todo mundo ia fazer, né? Conte aí, Porfírio. Fui ser vendedor de livro, meu amigo. Entendeu? Me tornei um dos maiores vendedores de livros do Rio de Janeiro. Trabalhei em 4 empresas, entendeu? A primeira foi a Editora Brasiliense, né? Editora de peso, que editava os livros de Monteiro Lobato, né? Depois larguei, fui trabalhar na Lelo Brasileira, né? Tinha aquele dicionário Lelo grande, né? E eu era entusiasmado com o livro, né? Um vendedor entusiasmado mesmo, né, com aquilo. Eu pude ganhar um dinheirinho, né? Aliás, comprar isso aqui eu comprei com dinheiro de livro. Não foi com dinheiro de marinha. Aí fiquei trabalhando, né, como vendedor. Depois passei a vendedor de cartão de crédito, entendeu? O Diners Club. E por aí foi. Quando surgiu o movimento pró-anistia, né? Era liderado pelo doutor Senna, né? Eu fui procurado para integrar o movimento, né? Nesse tempo ele tinha um escritório na Sacadura Cabral. Aos sábados a gente ia lá para a Sacadura Cabral, né? Era a reunião do pessoal. Era um grupo muito grande na época, né? Tinha uma sala, a sala lá era pequena, aquilo enchia, né? De ex-marinheiro, né? Uns empregados trabalhando e outros
sem nada, né? Era um problema muito sério, né? Companheiros sem emprego, tinha muitos, né? E poucos arrumaram trabalho, entendeu? Poucos, né? E assim por diante, né? Eu fui levando a vida. Ô Porfírio, foi dessa reunião aí no Sena, na rua Sacadura Cabral, que surgiu a UNA, a ideia de fundar uma entidade para defender? Foi justamente nessa reunião, Secadora Cabral. Mas o sócio do Sena não queria. Era o doutor Nilton Cordeiro, né? Conheci. Eu, na reunião, propus a associação. Eu digo, olha, a gente está numa situação política, nosso movimento é político. Aí o Nilton falou, não é político não. Eu digo, doutor? Não. Tem que entrar com mandado de segurança, né? Aí ficou aquela guerra, mandado de segurança. Eu digo, mesmo mandado de segurança tem que ter uma entidade, né? Aí uns queriam, outros não. Viu? Aí veio a pergunta, né? Mas quem é que vai dirigir essa entidade? Doutor Sena vai ser o presidente provisório, né? E assim ficou. O Sena foi o primeiro presidente. Aí depois houve outras reuniões, todo domingo, de manhã, hora de manhã, né? A gente ia para a Sacadura Cabral, lá para o escritório. Lá o assunto era a entidade. Mas não era União Os militares não anistiados. dos Militares Não Anistiados. Né? A sede era provisória aonde? Onde que foi essa sede? Sacadura Cabral, o escritório do Sena. Escola do Sena. É. Depois que a gente organizou direitinho, que registramos, né? Foi, se não me engano, foi lá no Circo Voador, que foi decidido, né? O que seria, né? Aí ficou União dos Militares Não Anistiados, aí ficou uma diretoria, né? O Sena voltou a ser presidente de novo. Essa já era diretoria efetiva. Efetiva, né? Aí ficou. Eu fiquei no Conselho Fiscal. Então, e os outros não me lembro não. Você se lembra quem foi o segundo presidente, quem substituiu o Sena? O segundo presidente foi eu mesmo. Não foi João Barbosa não, lá de Natal? Ele não foi presidente? Não, Foi não. não. Então você foi presidente duas vezes. Fui presidente duas vezes. Duas vezes. É. Muito bem. Então foi você o segundo presidente. Foi. Se lembra quem foi o terceiro? Normalmente a gente chega até o último. O terceiro, se não me engano, foi o Coutinho. 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 Ele tirou 2 mandatos. Tirou 2 mandatos. Né? Muito bem. Então você foi sócio fundador da UNA. O sócio fundador. Você chegou a participar daquela greve de fome em 79, lá em Brasília? Como participei, Participou, né? eu comecei a ficar conhecido em Brasília através dessa greve de fome. Entendeu? Você se recorda o nome de alguns que participaram daquela greve de fome com você? E, rapaz, tinha muita gente. Na época tinha muita gente. Vê se você se lembra de alguns aí. Gonzaga estava lá? Gonzaga estava. Estava Gonzaga. Olímpio estava? Olímpio. Senhor Vanderlei, será que
Será que o senhor poderia falar um pouco mais sobre essa greve de fome? Porque Pois é, ele vai falar agora, porque onde vai falar isso aí. Então eu queria que você se prendesse um pouco sobre essa greve de fome, como vocês chegaram, como foi essa greve, como terminou e o motivo da greve de fome. Faz favor. Essa greve foi o seguinte, estávamos nós zanzando lá dentro do Congresso, entendeu? E o companheiro Capitani, né, bastante indignado porque ninguém queria assumir a nossa causa, né? A verdade é essa. Ninguém queria assumir porque éramos militar e se éramos militar, éramos praça também. E praça não tinha condição porque praça não votava, né? O jogo foi esse aí. Aí daí o Capitani subiu na época, o presidente da Câmara, o Ulisses Guimarães, foi lá falar com o Ulisses Guimarães. E o Capitani que estava lá fazendo o lobby, né? Ele e o Paulo Pereira, né? Da Aeronáutica, né? Eram os dois lobbies. Aí depois o Capitani desceu e disse, olha, é o seguinte, só tem uma saída, vamos ficar de greve de fome aqui. Vamos ficar de greve de fome e tal, houve protesto, entendeu? Olha, minha gente, não adianta protestar. O fato é o seguinte, o companheiro está lá em cima conversando, enquanto ele não desce, a gente vai ficar aqui, greve de fome pronto, entendeu? Aí foi decretado aquilo ali. Né? Aí veio um coronel, que era da segurança lá, aí chegou para mim, eu vejo que você está muito envolvido aqui, o cara estava me observando, não? Nós vamos fazer o seguinte, vocês estão com uma listagem aí muito grande aí, 7.000 e poucos, não é isso tudo não, vocês têm 1.000 e poucos aí só, entendeu? Aí trouxe uma relação e disse aqui, ó. Eu digo, se eu passo isso aí pro nosso advogado, que era o Sena, né? Passa pro Sena, que é o cabeça da história, né? Aí ele passou, então ficou. Era 1.000. Não, 1.300 e poucos, né? Vocês só tem esses aqui. E ali ficou. Aí depois ficamos lá na greve, entendeu? Foi uma coisa terrível, porque as pessoas não tinham muita paciência, né? Você sabe, a gente já estava com a idade já avançada, né? Era meio complicado, né? E a inconsciência política também, né? Muitos não tinham consciência política, a verdade é essa. Então com isso a gente sofreu muito, né? Mas tocamos o barco, né? Foram 3 dias de greve, né? 3 dias. No nosso meio ali no Salão Verde, né? A primeira greve é vida ali no Salão Verde, em Brasília, né? Os senadores, quando desciam para ir para a Câmara, tinham que passar no nosso meio, né? Quando eles passavam eram barrados, né? Porque a gente tinha a missão de dizer a eles que a nossa causa era política, né? Mas como político? Político, sim, porque nós fizemos uma reunião e foi uma reunião altamente política, porque tivemos visita política, o próprio presidente da República tomou conhecimento, apoiou, entendeu? Muitos deputados estiveram lá conosco e a reunião foi política. Aí ficou aquele chove não molha, né? E o Ulisses Guimarães
reconheceu. Nós pediu aquela deputada na época, atriz, que era do MDB. Aquela menina que foi muito torturada, moreninha. Esqueci o nome. Eu sei Hoje que ela é. está no PT. Não, ela está fora. Posso falar? Do Célio Santos? Quem? Não, não. Não, foi o Célio, não. Beth Mendes? Beth Mendes. Beth Mendes, é. Aí a Beth Mendes chorando, né? Aí me chamou. Disse, seu Porfírio, quero pedir um favor ao senhor, que eu estou vendo que o senhor é muito consciente aí. O que é que você quer? Você convence esse pessoal para não ficar aqui, porque aqui é um perigo. O exército está circulando aí com carro de guerra, entendeu? E poderá haver uma tomada aqui no Congresso, né? Eu estava com medo, né? Eu digo, não, minha filha, eles não são doidos não vai acontecer isso não. Não avisa o pessoal para não ficar aqui. É pedido do Dr. Ulisses Guimarães, né? Que ele não quer apuros com o exército, aquela coisa toda. Eu digo, tomara que eles façam isso, pelo menos a justificativa fica melhor. Aí me inchou tudo, né? Aí veio esse camarada que é segurança, coronel. Eu disse, olha, vamos arrumar um lugar legal para vocês. Você fica aqui na frente, vocês veem tudo. E não fica aí no centro, não, porque a preocupação dele é que os senadores passaram no nosso meio, no centro, não. Vocês ficam ali naquela parte ali, que ali vocês têm uma visão geral de tudo, né? Inclusive se vier um carro blindado aí do exército, vocês daqui estão vendo. E aqui onde vocês estão escondidos. A gente vai pensar nisso. Aí levei a ideia pro pessoal. Não vai ninguém para lá não, fica todo mundo aqui. Aí ficou todo mundo. Ia chegando sempre, trazendo. Tem um cara trouxe um carro cheio de pão pra gente. Né? Aquilo foi sacanagem, né? Estava de greve de fome e ia comer pão, pô. Outro trouxe leite, né? Quer dizer, que tinha uns camaradas lá que tinha a vacaria, né? Tinha a padaria, né? Aí eles naturalmente queriam mostrar que tinha força, né? Que podia ajudar. Eu digo, amigo, você não ajuda com comida não, você ajuda passando fome aqui também, entendeu? Esqueço o nome do cara. Aí aquilo chamou a atenção da imprensa, né? No outro dia a imprensa jogou na manchete, né? Os ex-marinheiros em greve de fome comendo pão. Aí não era mais greve de fome, né? Pô? Era assim de fome, mas não para estar comendo, né? É incrível, não? E outra era a lanchonete lá de dentro, né? Volta e meia escapulia um e ia lá pro lanchonete, né? Eu sou indisciplinado pra caramba. O Porfírio, teve um deputado que nesse momento foi em 79, foi antes da fundação da UNA, que chegou para vocês e falou assim, olha, vocês são grupos organizados, vocês têm que se organizar numa entidade que é para ter força política. Foi aí que nasceu a ideia de se fundar uma entidade que foi o nome da UNA. Quem era o deputado? Vocês se lembram que foi o deputado que chamou vocês? Porque o Winnie me falou o nome dele, mas eu esqueci o nome do cara. Ah, de Brasília, não. Nós tivemos essa orientação, sim, mas foi daqui, Foi daqui, né? do Rio, né? Foi do Rio, né? Bom, e essa greve durou 3 dias realmente? 3 dias. 3 dias. É. Chegaram a algum acordo, alguma esperança foi colocada? Não chegou-se a uma solução no intuito de fazer uma emenda, né? Que viabilizasse você entrar no judiciário, né? E foi a emenda 26, né? Não, foi de 79. Não é? 79. Foi em 79? 79, que inclusive não nos contemplou.
Não nos completou, não. Só de 85 é contemplou. É. Foi feito pelo deputado lá de Minas Gerais, como é o nome dele? Pimenta da Veiga? Pimenta da Veiga, é. Pimenta da Veiga. Pimenta da Veiga, exatamente. Pimenta da Veiga disse, olha, é o seguinte, eu não vou entrar com um projeto de anistia para vocês. Vou entrar com uma emenda para viabilizar a anistia de vocês no judiciário. Assim foi feito. Tá? Aí eu fui beneficiado. Essa emenda já foi a 26 de 85. Emenda 26, não sei se foi de 85, é? 85. Então é ela mesmo. Foi, né? foi ela mesmo. Que já beneficiou muitos. Beneficiou muito. Muitos. Inclusive eu, né? Ó. Você foi beneficiado de uma emenda. Você saiu no primeiro grupo de 138. É. Muito bom. Ô Porfírio, agora você vai me falar sobre sua participação na UNA. Conte toda a sua história. Você foi o primeiro presidente, foi o segundo presidente, pegou um período muito difícil, aquelas viagens a Brasília, que era tudo feito vaquinha para ir para pensão. Pode falar disso aí. Era difícil você convencer os companheiros, né? Que eles são... Era terrível, né? Você não podia falar de política, que não aceitavam, né? Não, política é coisa nenhuma. Eu digo, cara, se não for político, você não tem anistia. Lógico. A anistia era política. Anistia é política. Tanto que quem está mexendo com isso são deputados, senadores, entendeu? Esse pessoal que está lá em Brasília, né? Não é aqui que a gente vai... Não, mas tem um judiciário, tem o doutor Sena. Tinha gente que era gamado pelo Sena, só falava do Sena. Eu digo, tira a Sena do caminho, rapaz, vamos para Brasília. Entendeu? O jogo era esse. Era muito difícil. Porque o pessoal era muito apolítico, né? Isso não é culpa dele, né? Culpa da doutrina da vida militar, né? Não se meta em política, né? Era assim, né? A gente tinha esse ensinamento, né? É verdade. Eu porque sempre fui político, desde antes de entrar na Marinha, já tinha minhas tendências, né? Então não me assustava, né? Mas a maioria dos companheiros tinha esse problema, né? É assim. Pode perguntar mais. Eu, quando cheguei na UNA, a minha participação na UNA começou em 94. Quando eu cheguei lá, você já era o presidente da UNA, naquele período muito difícil, que não tinha dinheiro nem para pagar telefone. Nada. Fazia vaquinha para comprar um fax, entendeu? Poucas pessoas anistiadas, a maior parte vivia de NPS e muitos nem disso. Me fala sobre esse período cruel da sua administração em 94, para conduzir a entidade naquela situação. Para conduzir a entidade era muito difícil. Realmente não existia caixa, entendeu? E a gente fazia para levantar dinheiro, a gente fazia os domingos na reunião, né? Fulano dá tanto, fulano deu tanto, tá? A gente fazia, né, Fazia um bingozinho, uma coisa. bingozinho ali na hora, né? Com aquele dinheiro ia-se para Brasília, né? Tinha uns que davam bem, né? Que ganhavam bem, então davam lá uma boa grana, né? Era assim que a gente fazia, mas caixa mesmo não tinha, né? Era terrível, né? E comida. Comida a gente levava. Entendeu? Eu, por exemplo, levava muito, minha mulher fazia comida. Tatá levava um caldeirão de arroz. O Tatá levava um caldeirão de arroz, entendeu? E assim a gente comia. Ia para as pousadinhas mais baratas, a pousada dos Anjos. Aliás, a primeira vez que nós fomos, não tinha nem pousada. A gente dormiu no ônibus mesmo, a pousada foi no ônibus mesmo, entendeu? Ali a gente trocava de roupa e tomava banho lá num espaço na Câmara, né, que estava em obra na época, né?
Aí teve um deputado que arrumou pra gente, né? Para tomar banho lá. Tomar banho lá. Quem era o deputado? Esse pernambucano que tá no PPS, Freire, não sei o que, Freire? Freire. Não sei, sei. É o Freire. Freire que arrumou, entendeu? É, Ele estava sempre com a gente naquela época, né? é. Bebia uma cachaça danada. Porfírio, realmente você, eu sou testemunho que você foi um presidente numa época muito terrível. Não existia dinheiro, Nada. poucos eram aposentados, poucos anistiados. Eu trabalhava ainda, porque eu era vendedor, né? Então eu trabalhava. Quantas vezes eu chegava de São Paulo, né? Com minha pequena renda, dava todinho na UNA. Entrei com A muita UNA, grana, assim. a UNA, de maneira natural, ela vem crescendo, porque as pessoas foram anistiadas, É, a contribuição foi aumentando, é. está havendo repasse também de advogados, e ela hoje já tem um patrimônio e tem um capital. Eu sou presidente hoje da UNA numa fase áurea. Né? Na realidade, eu estou pegando uma fase da UNA áurea. Já posso ir para um bom hotel, já posso comer onde eu quiser. Então, eu realmente estou numa situação muito boa, toda essa diretoria. Mas eu sou testemunho que realmente você pegou um período Não tinha isso, não. muito difícil. Agora você vai me dizer, para você, o que representou a UNA durante o seu tempo? Para você, na sua anistia? O que representou a UNA para mim foi a mobilização, né? Que a mobilização me deu bastante experiência, né? O tocante a falar sobre a anistia, né? Sem uma dúvida. Que havia muita discussão, entendeu? E eu tinha pensamento formado já a respeito, né? E aí fui desenvolvendo, né? É tanto que quando eu fui no Supremo cobrar a minha anistia lá, que ela estava, o processo estava com a ministra Carmen Lúcia, né? Estava no colo dela. Aqui me deu um estalo, estava com a Lourdes, né? Digo, eu vou lá em cima, vou falar com essa Carmen Lúcia. Aí cheguei na cara de pau, né? Tinha a secretária. Aí conversei com ela, ela disse, não, o senhor não agendou nada. Eu disse, meu amigo, moça, eu sou eu sou idoso, estou bastante doente e preciso dessa anistia. Ela disse, então faz o seguinte, o senhor me deu um papel, né? O senhor faz um bilhetinho aqui para ela, que eu estou subindo para lá, vou levar entregar ela. Aí fiz, né? Trata-se de uma pessoa idosa, né? Bastante fragilizado, né? E precisa dessa anistia o mais rápido possível, né? Para que eu possa gozar o benefício dela em vida, né? Falei assim. Ela subiu com o bilhete, aí desceu sorrindo e fazendo assim, olha, ela estava com o teu processo na mão, discutindo lá com os outros. Ela manda que você procure lá na vara de origem. Está resolvido o teu caso. Tá bem. Aí chegou, falei com o advogado, disse, olha, vai lá na vara de origem. Que eu não sei em que puxa, né? Que graduação, em que patente, né? Mas está decidido o meu processo. Aí ele correu lá na 10ª, né? Aí estava lá. Quem me deu essa notícia foi até o
cara que estava na UNA, E o advogado estava na UNA, não. Gesso? Não, o outro. Serginho? Serginho, né? Serginho, pô, filho, você saiu fragata, rapaz. Você tá mentindo, cara. Eu não esperava isso. Eu disse, tá bom. Mas quando foi no outro mês, fui verificar o processo, não era fragata, era Marighella, ó. A doutora Lúcia, Carmen Lúcia, né? Ela discutiu o processo com os outros na mesa e olha, a ficha desse camarada aqui, esse processo. Ele perdeu toda a trajetória dele, o cara boa praça, sujeito com bom comportamento da Marinha, nota 10, entendeu? Então perdeu todas as promoções. E agora que resolveram o problema deles, falou assim, mas ele tem direito à última promoção, que é capitão de mar e guerra. Ela era relatora, né? Aí todo mundo votou com o relator, né? Aí ganhei por unanimidade, né? Beleza. Porfírio, em 94, 96, houve aquela ruptura e você saiu e fundou o MODAC. Você tem 10 minutos para falar sobre o MODAC e dizer por que ele se extinguiu. Por que eu fundei o MODAC? Não é porque. Vai falar sobre o MODAC. 10 minutos para você falar sobre a sua história do MODAC e por que você acha que ele se extinguiu tão cedo. Olha, o MODAC se extinguiu tão cedo. Primeiro, foi o meu problema, né? Fui ficando doente, não fui tendo mais condição, entendeu? E a minha diretoria era muito frágil, né? Tanto que eu tinha um Marinho como vice-presidente, né? E sempre foi vice-presidente. E tinha que ter uma pessoa para fazer aquela ligação de mim para o MODAC, entendeu? E atrair pessoas, né, para se associar. Mas isso não foi feito, né? E outro que entrou muito picareta no MODAC, né? Entrou muito, né? E aqui dificultava, né? Eu tive muita dificuldade com vários elementos, né? Elementos que eu pensava que era gente muito legal, mas realmente não era. Que aqui para nós, no nosso meio, tinha elemento que você... Elemento terrível, né? Cujo objetivo era só tirar proveito, né? Para ele, né? Então isso aí foi a dificuldade que eu encontrei. Quer dizer, você... Eu acho que... Fui fazendo meu trabalho, né? Eu acho que o que faltou na UNA, no MODAC, foi uma liderança só, que era só você. Uma entidade, quando depende só de uma liderança, é muito difícil ela seguir uma vida normal, né? Então é isso aí. Que é a sigla do MODAC? É MODAC, Movimento Democrático de Anistia e Cidadania. Quando houve uma ruptura, ele saiu e fundou com o grupo essa entidade, mas que ela já está extinta, entendeu? Que podia estar lutando conosco aí, seria mais uma. Seria mais essas pessoas, alguns foram para a UNA, uns 10, mas o resto está tudo em casa. Eles estão em casa. Eles podiam estar lutando conosco. Se ele saísse da UNA e fosse para a UNA, falta da de MODAC... espírito de luta, falta de espírito de luta. Falta de espírito de luta, cara, falta de espírito de luta. A UNA hoje em dia, graças a Deus, ela está consolidada, nós temos um quadro social em torno de 180 sócios. É a maior entidade de iniciativa política do Brasil, reconhecida, temos sede própria, temos um capital muito bom e temos um quadro estável
que você não tem que se preocupar que ela vai pagar ou não, tá? Bandeira voltou, pagou, está na idade, Cortez também voltou, tá tudo certinho, graças a Deus. Bandeira voltou? Voltou, pagou atrasado, voltou. Porfírio, você tem 10 minutos para falar tema livre, política, Dilma, corrupção, Lava Jato, A sua trajetória política. sua trajetória política, UNA. se você se envolveu em algum movimento político aqui fora da UNA, se você é partidário, tem partido, pode falar, tem 10 minutos. Então, meu partido é PDT. PDT. É, porque eu sou brisolista, né? Isso aí eu não nego. Depois que o Brizola morreu, acabou. Certo. E o Brizola não era corrupto, né? Muito pelo contrário, o Brizola era um sujeito firme, não admitia corrupção. Mas infelizmente partido político tem tudo, né? E eu tenho admiração pelo PT por causa do Lula, né? Que aliás, nessa luta que eu tinha, paralela ao MODAC, a luta do João Cândido, né? O Lula encampou aquilo, né? Inclusive, nós colocamos a estátua dele na Praça 15, que Lula foi para inaugurar, né? Lula foi lá inaugurar, né? Foi lá inaugurar. E fez um discurso muito pesado, né? Pesadíssimo. Onde ele dizia que ali sim são pessoas que devem ser homenageadas, porque é um líder de fato, né? Porque houve uma pergunta que a estátua ficou do lado daquele cara da general lá da América do Sul, como é o nome dele? Bolívar? Bolívar, né? Ele disse, aquilo é enganação. João Cândido foi muito mais importante do que ele. Esse a gente conheceu, entendeu? Era pessoas que estavam aí e era um ser operário, né? Que era um marinheiro, entendeu? E teve a condição de fazer uma revolta, entendeu? Peitando todo mundo, inclusive o presidente da República, né? Na época, né? E João Cândido foi muito importante, né? Era um cara que eu defendia junto com o seu Benedito, né? Da UNA, né? E não podia deixar de ser, entendeu? Muito legal. Agora você me fale o que você acha dessa minha atitude de formatar esses depoimentos para a memória da UNA, que nós sabemos que nós vamos partir, mas a nossa história vai ficar. O que você achou disso aí? Olha, é uma bela iniciativa. Porque se trata de uma entidade, né? E pessoas que têm história, né, para contar, entendeu? Então é interessante jogar essa história para outras pessoas tomarem conhecimento, né? Quando vem gente aqui e pergunta o que é isso aí, eu explico. Eu digo, olha, o problema é o seguinte, eu participei do movimento tal, tal, tal. E as pessoas ficam entusiasmando. Puxa, rapaz, mas o que era isso aí? Era marinheiro na época, né? E assim por diante. É isso aí, Porfírio. Porfírio, você não podia deixar de dar essa entrevista, porque você foi um presidente da UNA e você, como eu já falei, estou sendo repetitivo, você pegou a UNA numa fase muito difícil. E jamais eu desconheceria isso, de esquecer você nesse depoimento, que inclusive foi o pedido de muitos associados que eu viesse entrevistar. Tá? E eu te agradeço por isso, porque na realidade eu estou aqui isolado, entendeu? E alguém tem que saber das coisas, né? Tem que saber, a sua história já está aqui, vai ficar na história, vai ser gravada num DVD para a UNA, outro você vai receber e vai ficar numa memória separada, com todos os depoimentos, mesmo que pegue fogo, destrua lá, mas vai ficar uma memória guardada. Então,
Quer fazer mais um comentário? Falar mais alguma coisa? O comentário que eu tenho a fazer, meu amigo, é essa política atual está me deixando preocupado, porque esse filme eu já vi. Esse tempo que eu tenho de vida, já passei por todas essas coisas. Em 1952, 53, 54. Quando eu entrei na Marinha, a Marinha estava em crise. E tinha uns oficiais de direita, né? O senhor Penaboto, o senhor Silvio Eck, né? E era uma confusão danada na época, e você não entendia nada. Entendeu? Volta e meia a Marinha estava de prontidão. Aí você era... Poxa, prontidão, por quê? Né? Ninguém sabia de nada. Só em 64 é que veio essa ideia através da AMFNB, né? Que ali foi uma entidade que teve como objetivo esclarecer o que é que você estava fazendo na Marinha, né? Ali foi altamente política. Entendeu? Embora muita gente não engolisse aquilo, mas... Porque tinha o Anselmo na época, né? Hoje em dia tem vergonha de falar com o Anselmo, dizer que o Anselmo era amigo. Entendeu? Eu tenho ali um livro dele que o Marinho trouxe para mim. Minha Verdade? Minha Verdade. Já li. Né? Então eu estive lendo aquilo ali. O cara distorce completamente o que ele era, né? Porque na época ele era uma pessoa que chamava atenção, dada a posição dele, que era taxativamente de esquerda, a posição dele. E hoje o cara está ali de direita, né? Dizendo que aquela posição não era dele. E dizendo que não errou nada, mudou só de posição só do mal para o bem. Do mal para o bem. É isso aí. Eu li o livro e achei ele de um cinismo terrível. Muito cinismo, muito terrível. Porfírio, então, está encerrada. Muito obrigado. Realmente foi muito valioso o seu depoimento, sua entrevista. E a UNA só tem a lhe agradecer, tá? Você pega depois o histórico dele, você não pegou dos outros, tá? Conversa com ele aí. Mas eu tinha dito alguma coisa, ele foi